nós estamos, senador Raupp, enfrentando, e a cada dia a agenda aqui está mais vinculada à crise econômica, ao ajuste fiscal e às dificuldades que a cada dia aumentam, especialmente naqueles estados, senador, meu querido colega Cameli, no Acre, que como o meu estado, o Acre faz fronteira com 2 países, a Bolívia e o Peru. O meu estado, o Rio Grande do Sul, faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai. E com o Paraná faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. Rondônia também tem fronteira. E o que nós, que somos estados fronteiriços, vivemos? Uma realidade que nos mostra uma relação muito íntima na fronteira, uma vida muito dinâmica. Lá no Uruguai, com o Rio Grande, somos muito parecidos nos hábitos alimentares, no jeito de ser. E existe até a figura do chamado doble chapa, que tem 2 títulos de eleitor. Doble chapa, 2 chapas ou 2 carteiras ou 2 títulos de eleitor. Vota de um lado e vota do outro. É a maior demonstração de integração. E existem algumas cidades de fronteira seca, como Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, e Santana do Livramento do lado brasileiro, gaúcho, território gaúcho, ou Chuí também, fronteira seca. E depois os outros municípios, Jaguarão, Rio Branco, Quaraí, Artigas, são cortados por rios. Nessa região uruguaia existem as linhas dos chamados free shops. Na medida que o free shop foi aumentando, e foi uma decisão que o governo uruguaio tomou para desenvolver uma região que era subdesenvolvida, que era a região próxima do Rio Grande, da mesma forma a metade sul do Rio Grande também, eles criaram um estímulo, que foi a criação do free shop. Chegamos a mobilizar estimados $1 bilhão ali, senador Cameli. E isso movimentou a economia da região e agora a Receita Federal vem trazer uma redução à metade da cota de $300 a partir do dia 1º de julho, para $150. Muito bem, para proteger a economia brasileira ou o comércio, já que ali se trabalha, você nunca, às vezes, sabe distinguir o empreendedor. E eu recebi uma mensagem da Fabiana Aguinski, que ela tem uma loja no lado uruguaio e uma loja do lado brasileiro, em Santana do Livramento e outra em Rivera. E ela é uma empreendedora que me mandou uma mensagem dizendo que está preocupadíssima com essa redução da cota de $300 para $150 a partir do 2º semestre, anunciada já pela Receita Federal. Segundo a comerciante gaúcha, o corte seria como terminar com o pouco de dignidade que restou aos empreendedores, escreveu ela na mensagem que dirigiu a mim pelo WhatsApp. Eles estão suportando a crise e vendendo tudo o que tinham para manter seus negócios. Muitos, sem nada para vender, estão reféns do sistema financeiro que não renova os financiamentos e o crédito para o comércio, restando dívidas e apreensão, relata a Fabiana. É uma situação muito grave, muito séria, atingindo o cotidiano de quem vive na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, especialmente. Outros estados fronteiriços, como é o seu, senador Gladson Cameli, lá no Acre, também está vivendo situação semelhante. Ontem, em entrevista à rádio RCC, a nossa rádio RCC de Santana do Livramento, esse assunto concentrou a atenção dos entrevistadores que conversavam comigo, o Fernando, o Henrique, o Duda Pinto e o Edis, que fizeram coro com a posição não só da Fabiana, mas também da FEComércio, que é a Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, que também defende a cota de $300 até que seja regulamentada definitivamente a lei dos chamados free shops do lado brasileiro. Essa lei foi um projeto do, então, presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, e que eu tive o privilégio de ser relator aqui no Senado Federal. Muitos moradores de Santana do Livramento, do lado brasileiro, dependem do comércio com o Uruguai. Atravessar a fronteira todos os dias é rotina.
São atividades básicas como consumir produtos e serviços, inclusive na área de saúde. Como os free shops do lado brasileiro ainda não ficaram regulamentados, essa redução para as cotas de isenção nas compras por apenas $150 se torna uma ameaça ao comércio e à economia na fronteira e à rotina de todos que dependem direta ou indiretamente dessas atividades. Os viajantes que entram no Brasil por terra ou por mar também são afetados, pois a redução da cota restringe o consumo e amplia, na visão dos empreendedores, a recessão econômica. A grande maioria das pessoas é impactada negativamente. Só os viajantes que chegam pelos aeroportos não são atingidos por essa restrição, que o limite é, no caso da passagem aérea, $500. Isso estava previsto, é bom lembrar, em regulamentação publicada no final do ano passado, que pretendia facilitar a instalação de lojas francas do lado brasileiro nas cidades gêmeas dos países vizinhos, que Vossa Excelência lá no Acre também acompanhou. A ideia da cota menor de compra do lado de lá era para ser um incentivo para aumentar as vendas dos free shops instalados no Brasil até o segundo semestre, quando já estariam em funcionamento. Não foi o que aconteceu e, lamentavelmente, pegou na hora que o dólar subiu, e isso também afetou esta relação comercial. É importante destacar que, em outubro de 2012, esta Casa aprovou a lei dos free shops, de autoria do deputado Marco Maia, e a presidente Dilma Rousseff sancionou a medida, permitindo a criação das lojas francas nas cidades fronteiriças. De lá para cá, as populações vivem na fronteira, aguardam não só a regulamentação da Receita Federal, responsável por definir o sistema informatizado para a fiscalização. Muitas cidades gaúchas, como Santana do Livramento, Jaguarão, já aprovaram leis municipais para regulamentar a atividade. O ritmo lento da economia e o dólar acima de R$ 3 tornaram o negócio menos atrativo e até espantaram alguns empreendedores. Os free shops vão poder vender produtos nacionais e importados com isenção ou suspensão de impostos, mas a Receita Federal ainda deve divulgar uma lista do que poderá ser comercializado. Como se não bastasse, lá em Santana do Livramento, uma cidade muito importante, onde há convivência pacífica entre uruguaios e brasileiros gaúchos, a situação é muito especial. Uma relação que ensina a diplomacia, a boa diplomacia. Mas com muita alegria eu concedo a parte ao senador Álvaro Dias, cujo estado também tem fronteira com o lado argentino, que tem lá na Foz do Iguaçu, tem um triângulo ali, Paraguai, Argentina e Brasil, e do outro lado é só com o Paraguai, senador Álvaro Dias. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Ao ouvir o seu relato, é como se estivesse se reportando também à tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, enfim, os municípios Guaíra, os municípios que fazem fronteira com a Argentina e Paraguai, especialmente. E há algum tempo nós estivemos conversando com o secretário da Receita a respeito desse tema e tivemos o indicativo de que já no mês de julho essas lojas de fronteira poderiam estar funcionando. E, pelo que se vê, em função talvez da mudança do ministro da Fazenda, houve um atraso nas deliberações do governo e há uma insegurança permeando esses municípios. No Paraná, nós temos Foz do Iguaçu, temos Guaíra, temos Barracão. São municípios ligados ao Paraguai e à Argentina. Há uma preocupação em relação à chamada cota, não é? Que a todo instante se propala a alteração, a redução, com prejuízos econômicos para a região. Por isso, Vossa Excelência oportunamente traz o tema novamente à pauta e nós esperamos que o governo tome providências urgentes para regulamentar e possibilitar o funcionamento normal dessas lojas de fronteira, que tem origem exatamente no projeto que Vossa Excelência relatou com muita competência nesta casa. Senador Álvaro Dias, muito obrigada, porque eu lembro até que foi exatamente os empreendedores da Foz do Iguaçu que foram os primeiros a me procurarem para oferecer sugestões ao projeto do deputado Marco Maia. E a regulamentação foi esse alento que toda a região de fronteira, lá do Chuí, no extremo sul, até o Amapá,
foi isso regulamentado para todas as cidades gêmeas, inclusive o estado de Rondônia, do senador Waldir Raupp. O Acre, que eu mencionei agora, do senador Gladson Cameli. Então, lá no Paraná foi o primeiro, porque talvez a Foz do Iguaçu sempre foi dado como referência do trânsito muito fluido, e o Paraguai tem, como o Uruguai, lojas de free shop, como tem também a Bolívia. Mas com muita alegria também concedo a parte ao senador Waldir Raupp. Da mesma forma, senadora Ana Amélia, como lhe apartou o senador Álvaro Dias, eu quero também ir por essa mesma linha. As coisas no Brasil, senadora, parece que são feitas para não funcionar, não se consegue avançar. Eu não sei o que está acontecendo, a burocracia, talvez a falta de vontade política. Eu recebi essa semana uma comitiva da China, do embaixador chinês e mais uns 20. Você vê a vontade que esse povo tem de fazer as coisas. Lá na China as coisas acontecem, em outros países as coisas acontecem, no Brasil não acontece. Veja bem esse negócio dos free shop, né? Nós criamos uma vez uma área de livre comércio em Guajará-Mirim que também não funcionou, Agora vem os free shops aprovados com aquela euforia toda. Nós temos uma cidade gêmea, como tem lá no Rio Grande do Sul, que eu pude visitar, Santana do Livramento e Ribeira, né? Ribeira disparou e Santana do Livramento ficou para trás. Lá em Rondônia, Guajará-Mirim foi uma das cidades mais importantes daquela região. Hoje, Guaiará-Mirim, que é do outro lado do rio Mamoré, disparou. A cidade cresceu, já está maior do que Guajará-Mirim. Por quê? Porque lá eles conseguem ter essas flexibilizações na sua economia. E o Brasil não consegue implantar essa lei que foi aprovada aqui, foi sancionada. O que falta? Tem uma tal de regulamentação, que eu não sei como é que faz isso, que não consegue fazer nunca. Já tem outras leis que nós aprovamos para outros incentivos também, que não consegue chegar nunca à regulamentação. Então, parabéns a Vossa Excelência. Nós estamos esperando também, da mesma forma que o Rio Grande do Sul, Paraná e tantos outros estados, o Acre e outros, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia também aguarda com ansiedade a implantação dos free shop, das lojas livres na cidade de Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. Obrigado, Vossa Excelência. Agradeço muito, senador Waldir Raupp, também lá, o senhor citou muito bem o Mato Grosso do Sul, que tem também como o Rio Grande 2 países, a Bolívia e o Paraguai. O senador Moca também lutou muito para que essa matéria fosse aprovada e nós esperamos que venha de uma vez a regulamentação. E com prazer concedo a parte também o meu conterrâneo, meu correligionário Gladson Cameli. Quase conterrâneo, porque depois que você foi a Gramado, Gladson, você gostou daquele lugar, espero que fique lá por lá, como fica a mãe do senador Waldir Raupp, que mora em Canoas, e o senador Blairo Maggi, que a família é de Torres, mas ele um dia me provocou dizendo que o título de nascimento dele é do Paraná, então... eu fiquei porque eu queria que ele fosse gaúcho. Mas eu respeito muito, senador Álvaro, todos os paranaenses, né? Mas eu preferia que ele fosse gaúcho, como eu. Não vou me alongar muito da minha parte, senadora Ana Amélia, para dizer também, né, que o Acre é um estado muito politizado, igual o Rio Grande do Sul. Então, essa semelhança, a senhora também pode ser nossa conterrânea, com toda certeza. É verdade que o Plácido de Castro foi o gaúcho que esteve lá para delimitar a fronteira. Isso. Né? Mas o seu discurso é um momento muito oportuno, eu não vou me alongar, porque a situação do Acre é muito parecida da mesma forma. Fazemos fronteiras com dois países, que é a Bolívia e o Peru, onde o senador Waldir Raupp foi muito feliz em sua fala quando mencionou Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, não é isso, senador? Comparando as duas cidades, né, vizinhas, devido a essa situação. A questão do nosso país é justamente uma frase: burocracia. Se não acabarmos com a burocracia, como é que nós vamos ter mais investimentos, mais oportunidade para geração de emprego e renda? Então é isso, senadora Ana Amélia. Eu quero me associar ao seu discurso, às falas dos demais colegas aqui no plenário desta tarde do Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Gladson Cameli. O Acre também, porque ali em Cobija, né, do lado boliviano e do lado de cá, que Brasileia e Basileia. Do lado peruano, para ele ajudar, é Assis Brasil, Cunhapare no lado do Peru. Obrigada, senador, porque o Acre está distante. Nós amamos o Acre, senador Jorge Viana, em sua homenagem, que preside essa sessão, o senhor acreano, governador daquele estado. Eu já estou terminando, senador, porque... também recebi lá, na outro lado da fronteira, na Argentina, uma manifestação de uma preocupação grande com a rotina das áreas de fronteira nos países que estão no Mercosul,
pedindo medidas emergenciais e corretivas para permitir que os brasileiros, no caso dos gaúchos, residentes em áreas de fronteira, tenham acesso facilitado às cidades argentinas, sem prejuízo às básicas atividades de travessia nessas regiões, especialmente no caso de São Borja, São Tomé e Uruguaiana e Passo de los Libres. Essas providências estão em relação à situação do chamado trânsito vicinal fronteiriço entre o Rio Grande do Sul e a província de Corrientes, em particular, como eu disse, o acesso às intendências de Passo de los Libres e Santo Tomé, ambos do lado argentino. A situação nessas localidades ainda é preocupante, pois residentes fronteiriços estão sendo obrigados a fazer processo migratório tradicional, portanto, muito mais burocrático e demorado, após a solicitação da identidade que comprova a residência e agiliza o ingresso a essa cidade na Argentina. Em alguns casos, o prazo do protocolo de emissão do referido documento, com validade de 60 dias para o tráfego mais ágil, expirou sem que a emissão do documento tivesse sido concluída, impedindo assim que os residentes façam os deslocamentos rotineiros e diários para estudar, fazer consultas médicas, trabalhar ou consumir do lado argentino. A burocracia é do lado argentino. É importante lembrar que acordos prévios sobre este tema foram assinados no âmbito do Mercosul. Desde a década de 90, existem entendimentos para facilitar o trânsito dos moradores das áreas de fronteira nos chamadas cidades gêmeas. O Ministério das Relações Exteriores informou, como resposta a uma solicitação feita por mim, por meio do ministro Vladimir Valer Filho, que as autoridades argentinas estão sendo consultadas para restabelecer o trânsito facilitado aos moradores de fronteira, e que o vice-chanceler argentino, o embaixador Eduardo Zuanin, está acompanhando o assunto há um mês, desde o dia 5 de maio. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, uma minuta será enviada à Casa Civil para que o acordo sobre localidades fronteiriças, assinado com a Argentina em 2005, senador Jorge Viana, 2005, e aprovado pelo Congresso em 2011, seja ratificado para que o trânsito vicinal fronteiriço seja de fato normalizado nessa região. As populações que vivem na fronteira do Brasil não podem mais sofrer, sobretudo neste momento de crise, por causa da burocracia excessiva que atrapalha o comércio e também a livre movimentação e trânsito das pessoas. Então, muito obrigada e agradeço ao Itamaraty pelas informações enviadas. Muito obrigada.